Então você tem um imóvel ou aluga um imóvel e precisa adaptar a parte de viver com a parte do seu negócio, do seu trabalho. Na semana passada, a gente já contou um pouco da história da Maí de Lança, de Jundiaí, no interior de São Paulo, das mudanças que ela fez no imóvel que ela alugou para abrigar a oficina e o showroom da empresa que ela tem. Hoje ela vai continuar contando para a gente dicas muito legais de como ela deixou esse imóvel totalmente adaptado para o negócio dela. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. Na verdade eu precisava mudar a entrada da casa, né? Porque a minha garagem era muito apertada e eu acabei derrubando uma entrada, uma parede com uma ajudante minha à noite. E aí eu fiquei naquela necessidade, né? Porque eu precisava fazer a apresentação dos meus produtos para os meus clientes online, mas não tinha um espaço. E depois de muito quebrar a cabeça, eu mudei o layout da casa, né? Com essa quebra de parede. E aí eu falei, não, vai ser aqui. E aí eu fiquei, e tinha uma janela, né, que dava para essa garagem e também dá para o meu escritório. Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer, né, para transformar isso daqui? Primeiro, eu não tinha o material, mais um caso que eu não tinha o material e não tinha de onde tirar um centavo, porque eu tinha saído de um relacionamento, tinha recomeçado do zero, era, eu vou contar mais em detalhes para vocês, eu saí desse relacionamento e eu saí só com a minha oficina, eu ia um colchão inflável, eu dormia no chão, não tinha nada na casa, e só tinha meu trabalho. Então, tanto que eu ainda conversei com Deus, eu falei assim, eu acho que eu só vou aprender a administrar isso daqui o dia que eu morar aqui dentro. Por fim, Deus foi lá e me pôs tudo o negócio. E aí eu falei assim, bom, agora eu preciso fazer uns móveis aqui, mas de onde eu vou tirar essa madeira? Não pensem que eu achei a madeira de primeira. Eu tentei pallet, eu tentei uma outra coisa, e aí Deus foi preparando, porque eu ganhei alguns pallets, acabei doando para outra família que precisava. E aí, por fim, para minha felicidade, perto da minha casa tem uma marcenaria. E eles colocaram várias madeiras nesse lixo para jogar fora, numa caçamba, que foi a minha farra do boi, aquela caçamba, porque eu catei tudo que eu podia de madeira, até hoje eu me arrependo de não ter pego uma porta de vidro, que ficou aqui na memória, que eu não peguei. E aí eu tinha a serra circular, e eu já tenho muito controle da serra circular na mão, eu consigo fazer o corte reto. Eu falei, é isso daqui que vai virar meus móveis. Então, peguei todas as madeiras, fui medindo, fui calculando, fui cortando e fui levantando. Eu não tinha parada, não sabia que dia era segunda, que dia era terça, que dia era quarta, que dia era... Não sabia. Foi assim, eu estava numa sede de vitória tão grande que era ininterrupta. É, as pessoas vão falar, nossa, mas tem coisas que não valem a sua sanidade mental, né? Mas eu estava cega de vontade de reconstruir, de recomeçar. Então, com esse material que você conseguiu coletar do que foi distribuído, vamos dizer assim, pela marcenaria, você conseguiu criar várias peças, mas a primeira que me chama a atenção é a estante suspensa, que você acabou fechando a janela que você tinha ali. Como é que foi isso? Você pegou ali vários pedaços de madeira. Como é que veio na tua cabeça a ideia de fechar aquela janela ali? Então, na verdade, eu costumo falar que ideia é que nem bolo. Você junta o que precisa com o que você tem e fica fervendo na cabeça, assim, um belo dia, Shazam, é a ideia. Bom, eu precisava de mais espaço porque ele é muito pequeno. E aí eu fiquei mentalizando por dias, né? Eu falei, caramba, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou pôr uma estante? Como que eu vou transformar essa garagem que tem uma janela e tem essa meia grade num showroom? E aí eu falei, acho que eu vou revestir, fazer um batente completo, fazer umas prateleiras ali e pôr um fundo. Só que eu tinha várias madeiras de várias cores e de vários tamanhos. Então eu fui medindo, montando como se fosse um quebra-cabeça. Inicialmente montei, fiz base, topo, lateral, aí eu fiz duas travessas intermediárias e pus as prateleiras.
Antes de colocar as prateleiras, eu coloquei o fundo para esconder essa janela. E aí fiz a montagem de tudo. E aí ficou parecendo um carnaval, porque cada madeira era de uma cor. Eu falei, bom, vamos pegar a tinta que eu passei no chão da calçada e vamos pintar o fundo. E aí uma beleza, porque tudo combina com tudo, porque foi pintado com a mesma tinta. E aí a gente vai alternando, pinta aqui de marrom, ali de preto, e aí põe um pouco de dourado ali, e tudo vai combinando e vai ficando Mas bom. me fala uma coisa. Primeiro, você tem mais ou menos uma noção de espessura dessa sua estantezinha? Ah, ela deve ter ali uns 280, uns 28 centímetros. Uns 20, pô, 28 centímetros é É de bastante, hein? profundidade. É de profundidade. Caramba, é bastante. No E de fundo, no comprimento, fundo você usou o quê? Foi um madeirite ou um eucatex? é chapa de 15, madeira de 1,5. Tá, tá, É o ok. padrão. E você chumbou ou ela tá só encaixada? Não, eu emparafusei, furei a parede e emparafusei dos dois lados ali, porque vai que algum dia alguma criança se pendura ali, enfim, né? Então, Muito legal, ficou muito útil para você. E é uma coisa interessante, porque eu fiquei pensando, depois que eu vi as imagens que você mandou, essa pode ser uma ideia legal para alguém que quer esconder uma janela, mas ao mesmo tempo não quer fazer uma obra de arrancar a esquadria e encher de cimento tal. sim, Ou alguém que esteja na tua situação, porque a gente precisa lembrar que o imóvel que você está é um imóvel alugado, não é um imóvel que dá para você fazer tudo o que você quiser, né? Então você fez de então, um jeito aí que se precisar depois tirar essa estante, a janela, continua sim, lá, né? sim. Na verdade, quando você faz isso no imóvel alugado, você já tem que inicialmente trabalhar o desapego, porque pode ser que coisas fiquem, né? Mas antes de tudo, você tem que pensar que é para o seu bem. Você merece viver bem, independente de estar alugado ou de ser seu. E o seu cliente merece o melhor. Então, seu cliente vai chegar ali, ele precisa do melhor. Você não quer que você vai dar o melhor. Então, o melhor inclui também um lugar muito bonito dentro das suas possibilidades até o possível momento. E é uma melhora constante, né? Foi, ficou muito legal. Mas você não parou por aí. Quem acha que o seu showroom é só essa estante, está muito enganado. Porque você fez um balcão que eu Foi. estou custando acreditar que você fez esse balcão só com as madeiras que você pegou. É isso mesmo? Ficou lindo meu móvel, né? Pode Não, não custar dá, acreditar não que dá para ficou lindo. acreditar que isso você só para a gente estruturar direitinho. Você pegou as madeiras, aí você desenhou, você projetou, você cortou, você lixou, você pregou, você parafusou e transformou nesse balcão aí. Foi, exatamente. Foi, fiz tudo. E transformei isso com o meu cachorro de assistente. Eu e o cachorro. A parte mais dura era que, assim, eu e Deus e o cachorro, né? Era toda hora eu estar carregando uma coisa da rua. Não era a vergonha de carregar, era o cansaço, porque toda vez que eu saía para a rua, eu achava alguma coisa e recusava. Eu não sou acumuladora, que fique bem claro. Eu só pego o que eu preciso. Eu vejo aquilo, aquilo encaixa naquilo, então, ou aquilo encaixa no meu outro projeto, aí eu vou e pego. Então, toda hora eu estava arrastando uma madeira pela rua, ou arrastando alguma outra coisa pela rua. Essa parte era mais difícil. Mas a hora que juntava tudo e a obra acontecia, as pessoas custavam acreditar. Custam ainda até hoje. Quem me conhece muito sabe que aqui o negócio acontece. Não, olha, realmente chama muito atenção, porque você foi aos poucos, você foi realmente criando o espaço. Não é que você pegou o espaço e deu uma pintada, uma coisa assim, não. Você criou do nada, não existia o espaço e você foi criando. Esse fundo que você acabou pintando de dourado a grade, e aí você usou mesmo como um fundo de cenário, e aí você colocou essa moldura de quadro para estampar a tua logomarca, que é uma logomarca muito legal, muito bonita. Eu imagino que essa moldura deve ter custado uma grana, né?
Não, todas as molduras que tem aqui é tudo do lixo também. Porque eu não entendo que Jundiaí tem de jogar tanta moldura no lixo. E aí eu sou a rainha da moldura. Não vejo uma moldura, eu falei, vem aqui, moldura, vamos lá que eu vou arrumar você. E essa ainda do showroom é maravilhosa, né? Isso daí é uma obra de arte, né? Mas tem o olho, você tem que, às vezes para alguns é lixo, e para a gente é arte, né? Então você tem que ter o olho. Me fala desses adereços que você criou, que deram toda uma ambientação para esse espaço do teu showroom. Tem lá as tochas e principalmente esse lustre. Menina, como surgiu isso? Então, o estilo medieval, eu vejo que ele é muito, muito forte a presença das luminárias. Elas trazem muita identidade, as luminárias medievais, né? Então, se eu tivesse aquele ambiente, mas não tivesse essas luminárias, eu não ia conseguir trazer a mesma identidade. E eu queria, mas eu não podia financeiramente. Até fui ver o valor no mercado, fui ver o valor na internet. E eu tinha visto uma por R$ 1.600. Eu falei, não vai dar. Eu vou ter que conseguir fazer com o que eu tenho. E aí eu comecei, eu fico buscando referência na internet, né? De outras luminárias, de como tem, de como como são os formatos, para ver como que eu consigo encaixar essas referências numa nova construção. E aí eu falei, bom, o que eu tenho é vidro e madeira. Madeira sobra do painel ripado. Essa madeira do painel ripado rende até não querer mais. Bom, vamos usar o que tem. E aí eu fui na casa da minha mãe, tinha vidro de palmito. Fui lá no armário de ferramentas do meu pai, tinha os spots, né? Tinha também o potinho de alho, as menores são potinhos de alho, e tinha minha persiana que tinha quebrado toda, que era uma persiana de PVC. Eu falei, bom, é o que eu tenho, vamos ver o que sai aqui. E aí eu sempre gosto de esboçar, eu sou muito a favor do desenhar antes de executar, porque aí você planeja e elimina erros, né? E aí eu falei, bom, vamos lá, foi muito no olho a construção dessa luminária. Eu fiz um octógono, né, que é um formato octogonal, que é a estrutura principal dela, com a madeira do painel ripado, e cortei na serra circular. E aí eu fiz a junção delas, preguei uma na outra, e depois eu prendi, fiz essa junção que ficou, não casou direito, né? Eu não cortei exatamente no ângulo. Eu não tá com muita paciência, tá com pressa, queria ver o negócio nascer logo. Eu falei, eu não vou ficar colocando isso daqui exatamente no ângulo, apesar de ser uma designer de produtos, tanto produto, tanta coisa de produto que eu tinha que fazer. Eu falei, isso daqui vai sair logo. Cortei lá na serra circular meio no olho, taquei os pregos e fiz a junção, consertei o serviço que eu fiz em Malemar, né, com Durepox. E aí salvou, né? Salvou, meu octógono ficou perfeito. Meu formato octogonal. E aí eu cortei os vidros de palmito com álcool e barbante, que aí você amarra o barbante no vidro, taca fogo e mergulha na água. Crianças não façam isso, hein? Só adulto, hein? Pelo amor de Deus. E aí eu fiz toda a construção do desenho do que seria aquela identidade do medieval, que são as tiras pretas, né? Em volta do vidro de palmito eu fiz com fita isolante, né? Em cima e embaixo, e aquelas tiras que descem também é fita isolante. As pontas que projetam para fora dessa parte do vidro é persiana de PVC quebrada. Aí eu cortei, colei e montei, emparafusei tudo, puxei os fios, coloquei no teto. Ah, e as partes das correntes, aquilo lá é corrente de o vaso de samambaia, sabe aquela corrente de samambaia que você gasta Sim, R$ 5? sim, aqueles vasos Então, suspensos, né? isso. Aí eu passei toda a fiação, e aí eu fiz toda a conexão elétrica, só que eu liguei tudo e fiquei de longe para ver se nada ia explodir, né? Coloquei, coloquei lá as lâmpadas e deixei ligado lá uns 5 dias, sem ficar andando embaixo, para ver se não ia aquecer muito o vidro, mas o soquete que eu usei, ele é de plástico, ele é muito isolado, né? É um soquete que vem no mercado mesmo, já vem pronto, um soquetezinho assim, com os fiozinhos. E aí não aquece os vidros, e aí estamos com ele ligado aí, já tem 2 anos e pouquinho já. E a gente percebe que é natural, né? Assim que você conseguiu conquistar tudo isso, você falou, poxa, eu preciso fechar essa frente aqui, porque senão vai ficar tudo muito devassável, muito exposto. E aí, como é que Exato. foi? Você
contratou alguém para fazer essa fachada de vidro aí? Algumas vizinhas minhas sabem que eu sou uma pessoa que faz coleta das coisas para transformar, e aí ela estava reformando e me chamou, falou, eu tenho um box aqui de vidro de 8 milímetros fumê, você tem interesse? Eu ainda não tinha associado, eu pensei, eu vou trocar do meu banheiro, né? Não tinha associado ainda de fazer essa parede. Aí ficou o tic-tac lá, batendo, pensando, falei, eu vou fazer essa parede de vidro aqui, só que eu não dá só o vidro. Falei, aí eu comecei a esboçar e calcular, esboçar e calcular. Por fim, os vidros que eu tinha dava certinho, 3 folhas embaixo, uma em cima deitada e sobrava uma. E aí eu falei, bom, para dar certo, certo, eu preciso fazer um batente entre elas de tantos centímetros. E aí eu comecei a garimpar madeira. E aí, por fim, achei o perfil de alumínio na minha mãe, que ela tinha pego da minha irmã, que ia jogar no lixo, para colocar o vidro, e fiz toda a construção lá. E aí eu usei os boxes de vidro, até o trilho do box de vidro e a porta de entrada, né? Puxando assim, e ficou lindo, ficou maravilhoso. Ninguém fala que é lixo. Ficou muito refinado. Isso daí é Ficou promessa de lindo Deus mesmo, mesmo. principalmente à noite que você acende as luzes internas, que aquilo chama uma atenção, fica muito bonito. Sim, sim. E eu consegui toda essa. Eu consegui a elegância e a segurança, né? Porque eu preciso no ambiente. O painel ripado que ficava lá na frente da janela, ele dá uma estética mais bonita, ele dá ventilação para minha oficina e ele não me deixa exposta. A parede de vidro, ela dá uma elegância, ela dá uma proteção, o portão fechado também, então assim, é, era tudo que eu precisava, né? Então, aquela sede, aquele desejo louco de sede de conquista, né? De materializar. Eu tinha um desejo louco. Então, tá acontecendo, né? Então, por isso que a gente. O tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, se você tem um sonho, lute por ele. O tempo vai passar de qualquer forma. E se há um ano atrás você já tivesse começado, né? Então, você tem um sonho, não deixe para amanhã. Começa, nem que seja uma coisinha. No outro dia você faz mais uma coisinha e vai indo, e aí daqui a um ano você vai ter muita coisa. Você diz que era tudo que você precisava, mas de repente aparece uma porta na sua frente, que você não se dá muito Verdade. bem com ela da maneira como ela estava, né? É uma porta, era uma porta tradicional de alumínio, feita Que me toda fechada de alumínio, e aí você resolveu fazer o quê? Eu queria muito uma porta medieval. Só que eu fui ver o preço também. Eu falei, essa porta é horrível, destoa de tudo que tem aqui. O que que eu vou fazer? Eu fiquei pensando, eu vou arrancar essa porta, mas se eu arrancar essa porta, o dono vai me matar, porque é de alumínio, né? Eu falei, bom. Aí eu passeando com o meu cachorro, lá me aparece uma bela pilha de Duratex, de chapa de 3 milímetros. Eu falei, ô, glória, Senhor, vamos lá. Só dava eu com o cachorro de um lado com as placas embaixo do outro, assim, assando, que era muito grande as placas, né? E aí eu falei, eu vou encaixar, porque a porta de alumínio, ela tem a borda e ela tinha um recuozinho assim, né? Um recuo bem pequenininho. Encaixei, eu falei, vai dar certinho a espessura. Aí eu cortei as chapas, exatamente na medida, revesti ela o centro todo, né? E usei a tinta marrom da calçada que eu pintei o móvel dentro da parede. Vai eu lá passar tinta, tinta, se deixar passar até na testa tinta, passei tudo quanto é lugar, tinta. Aí eu fiz a montagem também. Eu tinha alguns xadrez, né? Que é aquele pigmento. Fiz algumas outras tonalidades para criar o efeito de madeirado. Fui Você fez pintando meio que por uma textura, né? Dá a sensação de uma textura da madeira, né? isso. Eu passei primeiro a tinta da calçada marrom toda, e depois eu vim com pincel fino, fiz algumas 3 tonalidades diferentes com o xadrez que eu tinha, né? E aí eu criei essa textura vindo de cima e embaixo. E em seguida invernizei, e aí eu criei as dobradiças. A Duratex que eu catei lá na calçada, fui lá, cortei a dobradiça, pintei de preto e colei por cima para imitar o que seria a dobradiça. E O para puxador, né? puxador é a madeira do painel ripado lá atrás, a madeira rendeu, hein? E aí eu misturei amarrei uma aquela câmara de pneu, que eu coloquei umas tirinhas e amarrei na maçaneta da porta. E ficou Nossa, nível A. ficou lindo.
Não ficou mais ou menos, ficou fora de série, ficou uma coisa assim. Qualquer pessoa que olha fala, é uma porta medieval. Onde é que ela arrumou uma porta medieval? Coisa É verdade. incrível. É muito legal. Chama demais a atenção a criatividade que você colocou em prática, até para tentar superar as dificuldades financeiras, né, que todo mundo tem, para conseguir deixar esse teu espaço tão bonito assim. Você acha que isso tem muito a ver com a tua área de atuação? Já que você, para criar as joias que você cria e para confeccionar essas joias, você precisa ter duas coisas fundamentais, né? A criatividade e a precisão para transformar as suas ideias em uma peça única. Isso te ajudou nesse processo? Sim, sim, porque na verdade o que eu faço com o meu cliente é transformar os desejos dele eu materializo o amor em joia. Então, eu materializo o amor que ele me traz, ou até que ele não sabe que ele quer em joia, né? Então, eu faço essa parte que eu gosto de chamar de clínica de desenvolvimento, né? Então, muitas vezes eu começo a esboçar uma ideia, que foi a mesma coisa que aconteceu na casa. Eu fiz alguns esboços até chegar a essa ideia final. Então, eu vou amadurecendo, eu faço um desenho inicial, olho o que eu tenho de material, ajusto, vou modificando. Então, toda essa parte, eu acho que eu respiro, vivo e necessito da arte, né? Então, eu sou arte da alma ao trabalho, à casa, a tudo. E eu quero que o meu cliente chegue e entenda, né? Só de olhar que se a dele está atrás de arte, é isso que eu tenho para oferecer. Muito legal. E como é que você se sente, Maíde, hoje, olhando, como você pegou, até para passar para a gente essas imagens, você teve que olhar de novo as fotos de como era a casa e como ela está hoje, essa parte do térreo que é o teu espaço de trabalho. Como é que você se sente a hora que você bota a cabeça no travesseiro lá e fala, caramba, eu fiz tudo isso aqui. Eu fiz todas essas mudanças. Como é que é isso para você? Então, eu posso dizer para você que é inacreditável. Eu ainda não acredito. E na realidade, eu acho que eu acredito muito no poder da energia, né? Eu acho que é tudo uma troca. Eu acho que a casa, para mim, a casa tem alma, a casa tem energia. Então, para ela ser construída, teve não só coisas da natureza, como mão de obra de pessoas para construir aquela casa. E quando eu mexo na casa, eu coloco toda essa energia em movimento. Então, aquilo me traz um bem-estar muito grande. Eu sinto, para mim, as coisas elas têm alma, elas têm sentimento. Eu sinto que a casa está feliz. Então, eu fico feliz, né? Nossa, olha, parabéns, porque é um trabalho incrível que você fez e faz. E a gente só tem a te agradecer por ter possibilitado a gente socializar um pouquinho dessas suas ideias. Obrigada, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu amo falar sobre isso, eu amo o poder da transformação, o projeto, a criação. E você que está aí assistindo a gente, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal e se por acaso você tiver feito recentemente alguma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em contar a sua história. O Sua Dica, Nossa Obra, volta na semana que vem. Até lá!